Irmãos, queria compartilhar um trecho, uma porção da palavra com os irmãos, que está em Gálatas capítulo 6, e eu queria pedir aos irmãos para que abrissem suas Bíblias nesse texto. Gálatas capítulo 6, a partir do versículo 1, nós lemos todo o capítulo. Amém? Todos acharam? Gálatas 6, faremos a leitura de todo o capítulo. Acompanhe comigo. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, assim cumpris a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Vede com que letras grandes vos escrevi do meu próprio punho. Todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem a vos circuncidardes, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei. Antes, querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. E a todos quantos andarem na conformidade desta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Quanto aos mais, ninguém me moleste, pois eu trago no corpo as marcas de Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Vamos orar mais uma vez? Pai, te agradecemos por essa noite memorável, Senhor. Uma noite, ó Deus, que tua presença se faz no meio de nós tão latente, ó Pai. E ao sentir a tua presença, ao sentir o teu espírito, te pedimos, ó Pai, para que ministre aos nossos corações. Que saiamos daqui transformados pela tua palavra, Senhor. Que saiamos daqui diferentes do que entramos, ó Pai. E que ao encarar a semana, Senhor, na segunda-feira e em diante, que possamos nos lembrar que a Tua palavra é viva e muda o nosso caminho, Senhor. E direciona os nossos passos, Senhor. Que o Senhor nos abençoe nessa noite. Que nossos ouvidos estejam atentos à Tua voz, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. E a chuva caiu, aparentemente, né, irmãos? Irmãos, nós somos conhecidos, e eu digo para aqueles que são mais jovens como eu um pouquinho, como a geração da crise de identidade. A geração que tem problemas para definir quem é na sua própria pessoa, na sua própria pessoalidade, identidade e individualidade. Quem somos nós? Quem nós somos? Quem diz para nós o que nós somos de verdade? Quem é responsável por designar essa nossa personalidade e identidade de maneira definitiva? Nós, se você conhece algum adolescente e algum jovem que não seja da família aqui da fé da igreja, que não congregue numa igreja, que não conheça Jesus, essa pessoa provavelmente vai ter muitas perguntas a esse respeito, vai ter muitas dúvidas sobre esse tema. Quem somos nós mesmos? Qual é a nossa verdadeira identidade? E nós ouvimos muito por aí. Alguns aqui podem ter tido uma criação muito dura e que ouviram coisas dos seus pais que não se orgulhariam de contar para outra pessoa. Talvez o seu pai tenha dito para você que você não serve para nada. Talvez a sua mãe diga que você é um preguiçoso. Talvez ela tenha um pouquinho de razão nisso, né? Quem sabe? Mas quem sabe o seu chefe no seu trabalho diga para você coisas a respeito da sua própria natureza, a respeito da sua própria identidade, que não traduzam de verdade quem você é. Mas acaba que, irmãos, a gente acaba assimilando um pouco isso. Acaba abraçando um pouco essas coisas, essas verdades que são ditas sobre nós, e isso acaba fazendo parte, enchendo o nosso coração e atrapalhando um pouco a nossa caminhada e a nossa vida de igreja principalmente. O que acontecia com os irmãos aqui nessa época que Paulo está escrevendo era algo um pouco parecido.
Esses irmãos da igreja de Gálatas passavam por uma série de problemas, principalmente teológicos. Mas isso influenciava na maneira com que eles se relacionavam uns com os outros, porque eles estavam agora usando uns aos outros para se gloriar. O que quer dizer isso? Quer dizer que as relações entre eles não eram relações sem interesse, mas eles se relacionavam buscando o seu próprio bem e não o do próximo. Iam em direção a uma pessoa, talvez para mostrar solidariedade, talvez para demonstrar caridade, mas no fundo estavam pensando na sua própria imagem. Estavam preocupados com a sua própria reputação. E Paulo vai chamar isso aqui, esse movimento, de usar as pessoas para se autoafirmar, de usar as pessoas para se orgulhar, se vangloriar. Ele vai chamar isso de vanglória. Isso está no versículo anterior ao texto que nós lemos aí, versículo 26 do capítulo 5. Se você puder abrir aí, capítulo 5, versículo 26, o capítulo termina falando isso no versículo 26. Você pode ler em voz alta? Versículo 26 do capítulo 5. Não nos deixemos possuir por isso, por vanglória. O que é vanglória? É se autoafirmar à custas dos outros. É se gloriar, é se exaltar, é buscar uma afirmação, um acolhimento, uma certeza da nossa identidade a partir da aprovação, elogio e admiração dos outros. E é por isso que eles se invejavam, e é por isso que eles se comparavam. E eu acredito, irmãos, que esse não era um problema só da igreja dos Gálatas lá do primeiro século. Acredito que nós passamos por algo muito parecido, porque, como eu disse no início, nós temos essa crise de identidade como marca fundamental dessa geração principalmente. Mas aqueles que são mais antigos, aqui mais velhos, que viveram sua juventude há uns tempos atrás, tenha certeza que isso também tem a ver contigo. Porque por mais que hoje as redes sociais escancarem esse problema, eu acredito, irmãos, que esse já é um problema antigo da raça humana. Todas as gerações, de certa forma, passaram por alguma crise de identidade. Por algum momento em que nós perguntamos a nós mesmos, o que eu estou fazendo aqui? Será que eu estou indo no caminho certo? Será que essa é a profissão que eu devo seguir? Será que essa é a pessoa que eu devo me casar? Será que essa é a igreja que eu devo congregar? Nós temos uma necessidade, por sermos humanos mesmo, de ter alguém dizendo para nós, é isso aí, siga esse caminho, você está no caminho certo, não tenha medo, não tenha dúvida, siga que eu sou contigo. E quem pode dizer isso para nós é o próprio Deus, irmãos. Só que o pecado rompeu esse relacionamento. O que o pecado fez foi criar esse vácuo que antes não existia dentro de nós e que agora nós não conseguimos preencher com outras coisas. E o que os irmãos Gálatas estavam fazendo era preencher com elogios, admiração, ego, tantas outras coisas vazias que eles buscavam nos próprios irmãos da igreja. E eu queria ver com os irmãos simplesmente isso. Como é que eles estavam fazendo isso? Como é que eles estavam lidando com outras pessoas para tentar tampar esse buraco, para tentar preencher esse vazio, para tentar buscar essa autoafirmação, essa revelação da sua própria identidade. E depois nós vamos ver o que Paulo fazia. Paulo vai dar a solução para esse problema. Vocês se gloriam em vocês mesmos. Vocês buscam autoafirmação em elogios dos outros. Vocês buscam confirmar que o que vocês fazem é certo a partir de aparência de solidariedade, a partir de aparência de bondade, de serviço. Mas eu não, eu faço outra coisa. Eu me glorio em outra coisa. É sobre isso que nós vamos meditar nessa noite à luz desse texto, irmãos. Eu queria que você voltasse os olhos novamente comigo para o versículo 1 até o versículo 5. Esse é o primeiro trecho aqui, nesse é o primeiro bloco de assunto em que Paulo vai tratar disso. Se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros e assim cumpris a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um seu labor, então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro, porque cada um levará o próprio fardo. Irmãos, esse primeiro ponto, Paulo está explicando o problema da vanglória. Quando vocês verem alguém debilitado, quando vocês verem alguém lutando contra um pecado, quando vocês estiverem diante de alguém que está passando por um momento de fraqueza, não desanimem essa pessoa. Não excluam essa pessoa do meio de vocês, não julguem, não apontem o dedo, mas acolham. Mas tratem essa pessoa com dignidade, mas mostrem para ela que existe uma nova vida em Jesus.
e que ela pode se levantar e que ela pode viver diferente. Não humilhem, porque assim vocês estão se vangloriando. Porque quando vocês se consideram superiores a esse que caiu, quando vocês não prestam suporte e socorro àqueles que precisam, vocês estão se colocando numa posição superior. Vocês estão se colocando numa posição elevada. E esse não é a conduta, esse não é o caminho que aqueles que seguem a Jesus devem seguir. Levem as cargas um dos outros, Paulo vai dizer. Carreguem o peso. E aqui é algo interessante para nós meditarmos também, né? Porque alguns da igreja acabam pensando que ajudar o próximo não tem que nos pesar. Nós podemos ajudar até o ponto que não nos incomoda. Seja financeiramente, seja com o nosso tempo, seja com a nossa força. Nós sempre estamos dispostos a ajudar. A ponto que não interfira no meu orçamento, a ponto que não interfira na minha agenda, a ponto que não vai interferir em nada que eu planejei para fazer para o final de semana. Paulo está dizendo o contrário. Ajudar alguém é uma carga, e nós precisamos compartilhar essa carga uns com os outros. Nós precisamos nos ajudar, e isso vai nos custar. Isso vai ser pesado para nós em algum momento, mas quando 2 carregam um peso, irmãos, esse peso é dividido. E quando 4 carregam, esse peso é mais dividido ainda. E essa é a ideia do apóstolo Paulo aqui. Ajudem uns aos outros, e o peso não vai ficar pesado para ninguém. Se cada um estiver disposto a levantar o irmão que está caído, ao invés de humilhar, mostrar o caminho da restauração, vocês vão viver em harmonia, vocês vão viver a verdadeira comunhão. E se guarde, porque você não é melhor que ninguém. Em algum momento dessa caminhada, você pode precisar de ajuda. E aí você vai torcer e pedir a Deus para que haja algum irmão para te apoiar e te ajudar, para te levantar quando você estiver caído. Então o primeiro recado de Paulo é: não se considerem maiores do que vocês são. Não se coloquem numa posição elevada porque vocês não estão. Em algum momento dessa caminhada, vocês vão precisar de alguém. Sejam esse alguém para outra pessoa. E quando vocês precisarem, tenham certeza de que alguém estará ali para ajudar vocês também. Façam isso de maneira abnegada. Façam isso de maneira voluntária, sem pensar no próprio bem, sem pensar na própria imagem, mas sempre pensando em ajudar o próximo e como o próximo vai ficar a partir disso. Já no segundo bloco, irmãos, a partir do versículo 6 até o 10, Paulo vai tratar agora daqueles que instruem na palavra. Aqueles que eram os líderes e que ensinavam na igreja. Se vocês não estão sendo solidários com aqueles que são os membros, sejam com aqueles que estão instruindo na palavra. Olha o que diz o versículo 6. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isto também ceifará. O que o apóstolo está defendendo aqui, irmãos? É bem simples. Ele está dizendo, em outras palavras, vocês estão investindo na vida espiritual de vocês ou no próprio ego? Porque aqueles que estão ensinando arduamente a palavra, aqueles que estão discipulando vocês, que dedicaram a vida ao ministério, devem ser honrados por vocês, devem receber o suporte e o apoio necessário. Porque se vocês estão investindo na própria vida pessoal, e não nesses homens, e não nessas mulheres, e não nesse ministério, saibam que de Deus não se zomba. E se você está investindo na sua vida espiritual, a sua vida espiritual vai muito bem. Mas se você não está, você vai definhar aos poucos na sua fé. Você vai se perder nesse próprio egoísmo. Nós nos identificamos também com essa exortação de Paulo, irmãos, muitas vezes, porque não honramos aqueles que nos instruem na palavra. Não damos o devido valor ao ministério que Deus nos inseriu. E pensamos mais nos nossos próprios interesses, naquilo que nós planejamos para o final de semana ou para o domingo, quem sabe. Vamos falar de finanças também, né? Gastamos dinheiro com tanta coisa. Gastamos dinheiro com tantas coisas para nós mesmos. E na hora de dar uma oferta, e na hora de participar com o dízimo, e na hora de honrar a casa que nós pertencemos, a casa de oração, nós somos mesquinhos. Porque estamos investindo na carne, nos próprios desejos, nessa vida passageira, e não estamos pensando no futuro e na nossa vida espiritual, muitas vezes. Percebam que tudo está em torno de pensar em si mesmo demasiadamente. Tanto aqueles que distratam os membros, quanto aqueles que não honram os seus pastores e líderes, estão pensando sempre em si. Eu preciso me autoafirmar. Eu preciso, através dessa boa ação, através dessa caridade, através dessa ajuda, mostrar que eu sou uma pessoa muito boa.
Mas quando nós falamos de investir na liderança, quando nós falamos de ajudar o pastor no momento de necessidade, quando nós falamos de ajudar um irmão no anonimato, isso não nos dá status. Isso não nos dá holofote. E aí nós não estamos interessados nisso. E aí nós não queremos empenhar tempo, energia, esforços, porque isso não nos dá visibilidade. Será que a gente se identifica com isso? Ou isso era um problema só dos Gálatas? Será que isso é um problema nosso também? Em resumo, irmãos, havia uma competição na igreja. Os membros estavam competindo entre si, buscando essa autoafirmação, buscando essa vanglória para si mesmos, para se considerarem alguém diante da comunidade e principalmente para conseguirem encontrar esse fio condutor, para conseguirem encontrar essa aprovação de outras pessoas dizendo: é isso mesmo, você é muito bom, você é um servo fiel, você é alguém tão generoso, você é alguém tão caridoso, nossa, como você prega bem, como você é alguém humilde, que se preocupa com as pessoas, que conversa com os mais velhos da igreja, que conversa com o pastor, que está atento às necessidades dos irmãos ao redor. Mas isso não passa de aparência para os Gálatas aqui, é só vanglória. E Paulo está alertando a eles: olha, tomem cuidado com isso. Porque quando você precisar, você vai precisar de alguém fiel ao Senhor, de alguém que realmente entende que o serviço, que o amor deve ser abnegado, deve ser desprendido de qualquer interesse pessoal, mas deve ser pensando no bem da outra pessoa, mas deve ser pensando no bem daquele que necessita, e não em como nós vamos parecer para aqueles que estão observando. Esse é o grande problema da igreja aqui de Gálatas nesse último capítulo. O que eu ganho com isso? O que eu ganho ajudando alguém? O que eu ganho ajudando as minhas lideranças? E Paulo vai lembrar eles e vai nos lembrar que de Deus não se zomba, irmãos. Que aquilo que nós plantamos, nós vamos colher. E se nós investimos na vida espiritual, nós cresceremos na nossa vida com Deus. Mas se não fazemos isso e pensamos só em nós mesmos, nós vamos colher destruição. E essa é uma palavra muito dura, assim como todo o livro de Gálatas é muito duro. Mas qual é o grande ponto aqui, irmãos? É que existe uma solução para nós. É que o serviço cristão, não só falando dentro da igreja, mas para fora dela também, ele é possível. Dá para a gente ajudar os outros sem pensar em nós mesmos. Dá para a gente servir ao próximo sem sermos egoístas. Porque o cristão, por essência, deve ter a sua identidade muito bem firmada. Porque nós que confessamos Jesus como Senhor, devemos ter esse assunto como um assunto passado para nós, como algo resolvido. E é isso que Paulo está ensinando para aqueles irmãos ali. Ele está dizendo: aqueles que estão fora deveriam se comportar assim, buscando aprovação, buscando respostas, andando como quem está perdido, mas nós não. Nós não nos gloriamos nem mesmo na obediência à lei, porque isso também era vaidade entre aqueles irmãos, até mesmo a santidade. Até mesmo honrar pai e mãe, até mesmo andar com roupas que eram modestas, até mesmo não falar palavras que eram feias, que eram palavras que não deveriam estar na boca de seguidores de Jesus. Até isso se tornava vaidade no meio daqueles irmãos, porque tudo o que eles faziam era visando a aparência e o próprio bem, e o próprio interesse, e a própria aprovação, e a própria promoção. Mas Paulo está dizendo: existe um caminho alternativo que nós devemos seguir. E é o caminho que eu mesmo sigo, o apóstolo vai dizer. Porque eu não me glorio nessas coisas. Eu não me vanglorio nisso. Eu não me exalto nessas obras. Eu me glorio na cruz de Jesus Cristo. O que significa isso, irmãos? Isso é maravilhoso e tremendo. Esse é o norte de todo serviço cristão. De toda a vida da igreja. E é difícil a gente entender isso às vezes. Porque parece que sempre que Paulo vai falar da cruz, ele fala de se gloriar nela. Como se alguém estivesse se gabando na cruz de Cristo. E a partir desse se gabar, e a partir desse gloriar-se, Paulo consegue servir aos outros. Paulo consegue ajudar os outros sem pensar em si mesmo. Por quê? Sem ficar buscando a aprovação para confirmar a sua própria identidade. Como é que ele consegue fazer isso? Como é que a partir desse gloriar-se na cruz, Paulo consegue fundamento suficiente
para ajudar o próximo e nem se preocupar consigo mesmo. E nem se preocupar em se autoafirmar para os outros, ou com a aparência do que aquilo vai soar. Sabe, irmãos, esse termo gloriar-se, que se repete aqui no capítulo várias vezes, ele tem uma origem militar. Vocês sabem que tem muitos filmes que falam disso, né? Esses filmes que falam de guerras, de batalhas, em algum momento eles falam dos soldados reunidos. Pensem num time de futebol também, né? Aqueles que são mais ligados em futebol. Quando o capitão reúne o time e ele precisa dar palavras de encorajamento. Palavras que vão levantar aqueles jogadores ali para que eles entrassem no campo e eles deem toda a vida. E eles vão deixar toda a sua vida ali no campo, toda a energia, toda a força. Eles vão dar o melhor de si. E o capitão tem esse papel de animar aquela galera. Assim como os soldados, os generais, os coronéis, na época de guerras, eles chamavam os soldados ali e diziam, o nosso braço é mais forte. Nós temos lanças mais afiadas, nós temos armas mais preparadas, nós conhecemos o terreno, nós vamos vencer. E ali o povo gritava e eles iam para a batalha. Esse gloriar-se tem origem nesse termo, é um termo militar, né, por essência. Ele tem origem nesse contexto. Então, se gloriar, se exaltar, não é só se colocar numa posição elevada, mas é também buscar essa voz de motivação. Aquela voz que você tem que ouvir todo dia de manhã para dizer, eu preciso levantar para trabalhar, meu Deus do céu. Eu preciso ir para a igreja de manhã. Algo que nos motive a fazer tudo aquilo que a gente faz. Algo que venha de dentro e fale conosco de maneira bem enfática e nos energize e nos motive para levantar e fazer tudo o que a gente faz. Essa é a origem do termo gloriar-se ali que está sendo usado nesse capítulo aqui. E Paulo fala assim, olha, eu busco essa energia, essa força, essa coragem, a partir da cruz de Jesus e do sacrifício de Jesus naquela cruz. Sabe o que significa isso, irmãos? É que a identidade de Paulo está totalmente embasada no que Jesus fez na cruz e conquistou para ele. Quando Jesus está pendurado no madeiro, ele está dizendo para todo cristão, você já tem a aprovação de quem importa. Nós já temos a aprovação de Deus, o Pai, diante de nós. Ele olha para nós e diz, esses são os meus filhos amados em quem eu me agrado. Você não precisa buscar isso do seu pai ou da sua mãe, da sua esposa ou do seu esposo, do seu chefe. Nós já temos isso sobre nós quando cremos no Evangelho de Jesus. Quando cremos no sacrifício de Jesus por nós, nós recebemos a aprovação do próprio Deus. E aí a gente não precisa ficar buscando isso no vizinho, no membro da igreja, no pastor. A gente não fica preocupado com o que estão pensando, porque aquele que está nos céus, olhando para baixo, olha para nós e sorri. E é isso que um autor que eu gosto muito diz numa música chamada Está Consumado. Eu não sei se todos conhecem o cantor aqui, né? O Estênio Márcios. Eu sou o evangelista do Estênio Márcios que o pessoal fala lá na igreja, né? Todo lugar que eu vou, eu falo dele. Procurem aí depois para escutar as músicas dele. É um autor cristão muito inspirado. E ele fez uma música baseada nessa expressão de Jesus, né? Está consumado na cruz. Para quem não sabe, Jesus estava pendurado no madeiro, ele gritou, está consumado, e ele morreu logo depois disso. E aí o Estênio Márcios escreveu o seguinte, irmãos, sobre essa frase. Essa é a confiança que me põe de pé. Palavra proclamada em meio à indizível dor. Está consumado. Me agarro a esse brado e vejo o sorriso de Deus sobre mim. Cordeiro imaculado que se ofereceu, com o preço de seu sangue conquistou a minha paz. Tudo isso me basta. De pé como um filho, recebo o beijo e a bênção de Deus. No refrão ele vai dizer, por isso esse olhar de certeza, por isso eu caminho sem pressa. Eu canto, carrego bandeira, eu toco viola e tambores, eu vivo tranquilo e confio, e eu quero saber mais de Cristo. Alguém que vive assim não busca aprovação o tempo todo, irmãos. É a partir dessas lentes que Paulo está encorajando os irmãos e a nós nessa noite para vivermos a partir de hoje. Saiba que você já é amado por Deus. No momento que você disse, eu sei que eu sou pecador. Eu sei que sozinho não dá para me salvar. Eu sei que eu preciso de Deus. Eu sei que Jesus morreu por mim, porque eu mesmo não poderia pagar essa dívida tão grande, mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu o próprio Filho, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna.
E se nós cremos nessa mensagem, nós colocamos a nossa fé, a nossa vida, a nossa esperança nessa mensagem, nós não buscamos mais a aprovação de ninguém. Então o que te define, meu irmão, não é o que teu pai te disse, não é o que a tua mãe repetidamente te falou, não é o que o teu chefe te diz todo dia, mesmo nos momentos de maior raiva, não é o que o teu esposo ou tua esposa te diz. E você não precisa da aprovação deles para servir ao próximo. É só assim, irmãos, que nós conseguimos viver de maneira abnegada. Amar o próximo sem olhar para nós mesmos. Servir ao próximo sem pensar em como estamos saindo na foto. Não tem como nós amarmos o próximo sem termos a nossa identidade fundamentada na cruz de Cristo. E o meu recado para os irmãos nessa noite é primeiro para aqueles que ainda não aceitaram a Jesus como Senhor. Para aqueles que ainda não se deleitaram, descansaram nessa identidade definida e conquistada pelo próprio Deus de filhos amados do Pai. Se você ainda não passou por isso, se você ainda vive por aí procurando quem você é e o que você está fazendo aqui nesse mundo, e o que você veio fazer aqui nessa terra, e por que você está na profissão que está, se você está buscando essa aprovação interna, se você está buscando talvez através das redes sociais, talvez através de fotos sensuais no Instagram, talvez através de provocações, talvez através de amizades indevidas, se você procura isso a qualquer custo, a qualquer preço, saiba que hoje Deus te chama a viver uma vida de aprovação diante dele. Não pelos próprios esforços seus, mas porque Jesus já pagou o preço. Mas porque Jesus já morreu por nós. Você não precisa mais ficar procurando. Você não precisa mais ficar se vendendo. Eu sei que é duro o que eu estou dizendo, mas pense nisso. Será que você tem valorizado o que Jesus fez por você na cruz? E uma vez firmado nessa identidade, tem vivido para servir o próximo, sem se preocupar com a sua autoimagem? Primeira mensagem é para aqueles que não conhecem Jesus ainda, para que se entreguem a isso e que parem de perseguir, e que parem de procurar propósito. Deus já conquistou isso para nós. Mas o segundo, irmãos, é para nós, talvez a maioria aqui hoje, que já faz parte de uma igreja, que já tem um pastor local, que já tem lideranças estabelecidas. Saibam, irmãos, que pouco importa o que os outros estão pensando de nós, que pouco importa a imagem que nós estamos promovendo, porque Deus sonda os corações, e Ele sabe o que te motiva a servir o próximo, a acordar de manhã e vir para a igreja, até aqueles que colocam um terno e vêm servir. Deus sabe o que está dentro do nosso coração, o que nos motiva do início ao fim. E Paulo está dizendo, de Deus não se zomba, tome cuidado com isso. Porque é perigoso nós, por muitos anos, andarmos na igreja, falarmos como cristãos, nos portarmos como crentes, até participarmos de tantas iniciativas que o irmão promoveu aqui, né? De maneira bem descontraída. E alguns irmãos vão participar de tudo isso, mas vendo se a câmera está filmando. E se nós vamos aparecer lá no Instagram da igreja depois. Nem sei se aqui na igreja tem Instagram, acho que sim, né? Irmãos, serviço abnegado, serviço verdadeiro, serviço de amor, serviço de cristão, deve ser fundamentado na cruz de Jesus, na cruz de Cristo. Nós não podemos nos perder nisso. E para concluir, irmãos, nós recebemos a aprovação de Jesus, a aprovação do próprio Deus através de Jesus, melhor dizendo. Nós não temos que buscar isso em lugar nenhum. E Paulo vai terminar o texto dizendo isso. Ele vai dizendo, longe de mim gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. E a todos quantos andarem em conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Quanto a mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Uma vez que nós temos a identidade bem definida em nosso coração, uma vez que você aceitou Jesus como Salvador, entendeu que quando Jesus estava na cruz, era por amor a você, conquistando uma nova identidade, uma nova criação, te fazendo nova criatura em Deus, te possibilitando viver uma nova vida a partir de hoje,
A partir do momento que você recebe Jesus, Ele prepara um caminho novo de santidade, de piedade, de amor ao próximo, que antes você não trilhava. Quando nós entendemos isso, nós não nos preocupamos não só com a aprovação dos outros, mas também não nos preocupamos com o legalismo que aqueles irmãos estavam vivendo ali. De aplicar circuncisão, de aplicar ritos da antiga aliança à sua vida atual. E alguns se tornaram tão moralistas dentro da igreja, né? Talvez com uma cartilha de santidade, anotando o que todos estão fazendo, para ver quem é mais santo, para ver quem merece mais e quem merece menos. Para o ensino do Evangelho, irmãos, todos nós aqui estamos em igualdade. Antes de Jesus éramos pecadores, carentes da glória de Deus, necessitados de uma intervenção divina. Sozinhos não conseguiríamos. O nosso destino era a perdição, mas houve a intervenção divina chamada Jesus Cristo, que morreu na cruz e que derramou sobre nós o Espírito Santo. Não se considere superior ao seu irmão do teu lado aí. Não se considere superior a ninguém. Porque o mesmo Jesus que morreu por você também morreu por esse irmão. E o mesmo Espírito Santo que habita em você habita nesse irmão. E saibam, irmãos, que a mesma missão que você tem, esse irmão também tem. Pregar as boas novas. Anunciar a salvação aos que não conhecem. Servir os necessitados. O que nós temos feito diante disso? Para aqueles que andam em conformidade com essa regra, para aqueles que seguem esse caminho da cruz, esse caminho de identidade bem definida, esse caminho de autoafirmação que vem do próprio Deus, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Esses vivem em paz. Esses não vivem atribulados. Aqueles que entenderam que temos o sorriso de Deus sobre nós, como disse o cantor que eu citei, eles vivem em paz com Deus. Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé em Jesus Cristo, tendes paz com Deus. Você está em guerra com Deus ou você está em paz com Deus? Se nós fomos justificados por Jesus, nós vivemos uma vida de paz com o Senhor. Para isso, irmãos, eu queria que nós orássemos nessa noite por duas causas que Deus colocou muito forte no meu coração ao caminho da igreja, aqui a caminho da igreja, e também quando me preparava para estar aqui com os irmãos. O primeiro, irmão, seria para nós orarmos por aqueles que estão vivendo de aparência por muito tempo e se perderam nesse caminho. Por aqueles que perto do pastor Edilson talvez queiram mostrar algo que realmente não são. E alguns nem fazem isso de maldade, mas porque acham que isso é o correto a se fazer. Porque estão desesperados para que alguém diga: é isso. Acalma, meu filho, é isso. Você está no caminho certo. Continue fazendo o que está fazendo. Mas também há aqueles dentro da igreja que estão com um dedo apontado para outra pessoa e 4 apontado para si mesmo, 3 apontado para si. Aqueles que se intitulam maiores do que os outros, mais santos, talvez por uma autoridade dada pela própria igreja, talvez por um cargo. Saiba, irmãos, que somos salvos pela mesma graça, que carecemos do mesmo Deus. Vamos orar, irmãos, feche os seus olhos. Pai, eu coloco diante de Ti a Tua igreja nessa noite, ó Pai. Que não quer se gloriar, ó Deus, em outra coisa que não seja a cruz de Jesus. Mas primeiro, Senhor, te pedimos por aqueles que estão perdidos. Por aqueles, ó Pai, que estão buscando afirmação. Por aqueles que através de redes sociais, quem sabe, ó Pai, que através da autopromoção, Senhor, têm buscado a confirmação que nunca encontraram. Através de elogios, através de tapas nas costas. Nós oramos por esses nessa noite, ó Pai, para que o Senhor possa derramar o Teu Espírito Santo, para que o Senhor possa derramar paz, para que se rendam a Jesus, olhem para a cruz e sintam confiança, para que ao olharem para a cruz, se coloquem de pé com certeza de que estão no caminho certo, rumo a Jerusalém Celestial.
rumo à casa do Pai. Mas eu também peço por aqueles, Senhor, que estão dentro da igreja e que já receberam Jesus como Salvador e que já entendem, Senhor, que sua identidade está firmada na cruz e não em si mesmos, mas se veem numa posição, ó Deus, de julgarem os outros, de avaliar as condutas, de se colocar numa posição elevada. Ó Deus, eu te peço para que o Senhor derrame sobre nós humildade que vem de Ti, para que o Senhor nos faça mais parecidos com Jesus, que lavou os pés dos discípulos em certa ocasião, que mesmo sendo o Rei dos Reis, disse que Ele não veio sentar à mesa, mas veio servir à mesa. Que o Senhor levante servos aqui nessa casa, ó Pai, dispostos, ó Deus, a olhar para o próximo e se preocupar com as necessidades do próximo, e não com as suas próprias, sabendo que Deus proverá, sabendo que aquilo que precisamos virá das mãos do próprio Senhor, e não do nosso próprio esforço. Levanta aqui nessa casa, Senhor, servos que amam Jesus, que amam os irmãos e que pensam menos em si e mais nos outros, Senhor. Eu entrego diante de Ti a minha vida e a vida dos meus irmãos, e que essa palavra ecoe em nossos corações, ó Pai, e faça verdadeira mudança e transformação, em nome de Jesus. Amém.